1 João capítulo 4, verso 18, diz assim a palavra de Deus: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Tem algumas traduções que dizem o amor lança fora todo medo, né? O amor lança fora todo medo. Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, os dias que nós vivemos, né? Esses dias são dias muito assim incertos. A gente vê os noticiários, tem recebido mensagens no WhatsApp, no YouTube, tem visto muita coisa na própria televisão, enfim. Os noticiários não nos deixam esquecer o que está acontecendo, né? A situação que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é só um reflexo daquilo que já estava acontecendo no mundo. No Brasil até demorou um pouco mais para chegar, né? E tendo em vista do que a gente viu no mundo, né, na China, na Itália, no Irã, em vários países, na Espanha agora, o governo brasileiro precisa tomar medidas rápidas. E graças a Deus, em parte tem acontecido assim, né? Eu creio que medidas já têm sido tomadas, e a mais importante de todas é, assim, olhando com lucidez a situação, olhando o que aconteceu lá fora, tudo, a medida mais sensata é ficarmos em casa, né? Eu não digo só do fato de não virmos no culto aqui, mas para tudo, irmãos, inclusive até para trabalho. Eu sei que é difícil, e tem irmãos que às vezes não tem um emprego fixo, não tem carteira assinada, ou seja, ficar sem trabalhar, o que vai acontecer? A pessoa vai passar necessidade até, vai passar dificuldade. Mas o que vai se fazer com relação a isso, né? A pessoa também não pode ficar se expondo ao vírus. E também a pessoa sair para trabalhar não significa que ela vai trazer o pão também. Porque um vendedor, por exemplo, precisa ter outras pessoas para vender. Então nem adianta a pessoa ir para o trabalho, porque ela vai chegar lá e não vai ter para quem vender. Não é assim? E tem aqui irmãs aqui na nossa congregação que são cabeleireiras. Não imagine, eles vão ficar sem trabalhar um bom tempo. Esse é um fato, irmão. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Sem contar ainda, né? Agora falando da própria questão de saúde mesmo, nós sabemos que existe um risco real das pessoas ficarem doentes, de algumas pessoas realmente precisarem ir para a UTI e até chegar a óbito, nós sabemos disso. E o cristão, irmãos, ao contrário do que tem alguns falando aí, o cristão não é imune a isso. O cristão é como qualquer outro ser humano. Essa parte aqui de nós é igual a qualquer ser humano. Nós somos de carne e osso. Nós temos um espírito regenerado dentro de nós. Quem crê em Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas tudo se fez novo da onde, irmão? Aonde? Dentro de nós. E não externamente. Externamente ainda não se fez novo. Um dia, quando Jesus voltar, na volta do Senhor, nós vamos ressuscitar e vamos sim, daí sim receber um corpo glorioso. Mas até lá, ou até a gente morrer, porque se a gente morrer também vamos se livrar desse corpo. Ou até o Senhor voltar, ou até nós morrermos, nós ainda estamos presos nesse corpo. E esse corpo está sujeito às mesmíssimas coisas que todo ser humano. Inclusive, padecer doenças, dores, cansaço, igualzinho, irmãos. Não muda nada. Essa que é a verdade. É assim que ensina a palavra. A palavra nos ensina que esse corpo é um corpo mortal. Temos que ter fé? Muita fé. Muita fé. Esse é um momento, eu diria que é mais do que um momento, é uma oportunidade que Deus nos dá, irmãos. De olharmos para a situação e nos agarrarmos com Deus. Você vê a ameaça, você corre para Jesus. Então, irmãos, olhando nessa ótica, aquele que está instável, aquele que está inseguro, aquele que está com o coração dobrado, o que ele faz? Ele, é um momento, é uma oportunidade que ele tem de se ligar, falar, opa, está acontecendo algo sério, eu posso morrer.
E ele vai e corre para Jesus, e se agarra com Jesus, e o Senhor é poderoso para firmar essa pessoa que estava com aquela fé instável. Amém? Então, irmãos, não é algo ruim, para os cristãos não é algo ruim que está acontecendo. É algo bom. Todas as coisas, tem um versículo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Você é do Senhor, você foi chamado segundo o propósito do Senhor, então tudo que acontece na tua vida é para o bem. Né? Eu me lembrei agora de uma situação, eu já até contei para os irmãos, mas as irmãs eu acho que as irmãs não ouviram. Tem um irmão aqui em Curitiba, um ancião, né? um presbítero muito respeitado, um irmão muito querido, chamado Valdemar. E um dia ele pediu pro filho dele, que tem mais ou menos a idade do Tato, assim, tinha, né, mais ou menos a idade do Tato, falou, olha filho, tira o carro lá pro pai, pra gente ir pro culto. E daí aquele menino começou a tirar o carro pra fora e tal, e antes da família toda sair, só tava o menino na rua. Passa uma pessoa atirando num carro disparado, e ele passou atirando assim, atirando contra o carro que tava o filho do irmão Valdemar. E vários tiros pegaram nele. Aí ele abriu a porta e caiu na calçada. Todo ensanguentado, ele já desfalecendo. Aí o irmão Valdemar correu, falou, meu filho. E pegou o menino nos braços, o rapaz nos braços. E chorava, e morreu nos braços do pai. Um servo do Senhor. E o menino também era um servo do Senhor. Toda a família serviu o Senhor. E serve até hoje. São irmãos que dão um verdadeiro exemplo. Testemunho. E os irmãos ficaram sabendo e correram lá. Os irmãos que moravam perto. Correram lá, assim. A hora que chegaram, viram aquela cena do irmão Valdemar com o filho nos braços ali. Já sem vida. E ele chorava e orava assim ao Senhor. Senhor, eu não consigo compreender agora o que aconteceu aqui. Eu só sei de uma coisa. Isso eu tenho certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele falava assim, irmãos. Compreende? Irmãos, essa certeza que ninguém tira do coração daquele que é verdadeiro cristão. Pode acontecer o que for, irmãos, o que vier, o que acontecer, mesmo até com aquelas pessoas que a gente mais ama, irmãos. Você tem que crer, tem que se firmar nessa esperança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como disse o apóstolo João aqui, né? Nesse versículo que nós lemos. O amor lança fora todo medo. Irmãos, é interessante que o apóstolo João não fala assim, a fé lança fora todo medo. Se tivesse escrito aqui, a fé lança fora todo medo, ninguém acharia estranho. Vocês achariam estranho? Não, eu acharia que está adequado, né? Fala assim, olha, a fé lança fora todo medo. Excelente. Mas a fé, irmãos, ela ainda não é o que é perfeito. Nós vamos ler isso em outro texto, 1 Coríntios capítulo 13, onde fala do amor. Nós vamos ler isso. No fim vai ter 3 coisas, fé, esperança e amor, mas o mais importante de todos é o amor. Nós vamos ler esse texto. Ou seja, tanto a fé quanto a esperança são fundamentais para nós, irmãos. Uma verdadeira fé vai causar em nós uma esperança que vai perseverar. E essa esperança que persevera, que está em casamento com a fé, vai gerar em nós o verdadeiro amor. Aquele amor que lança fora todo medo. Amém? Vamos ler uma situação aqui do Novo Testamento. Aquela passagem conhecidíssima. Vamos abrir em Marcos, ele tem 3 lugares. É tão importante que esse texto está em 3 evangelhos. Em Marcos, no capítulo 6, aquela passagem que Jesus anda sobre as águas. Marcos capítulo 6, no verso 45, desculpa. Amém? Marcos capítulo 6, verso 45.
Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam em remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Está vendo, irmãos? Olha essa palavra aqui que ele fala assim, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Domingo nós pregamos uma palavra onde o foco foi olhar para Jesus. E eu já tinha falado disso outras vezes. A importância de se olhar para Jesus. O meio do caos, tudo que está acontecendo, né? Até utilizei esse cenário aqui como uma breve ilustração no domingo passado, né? Que eu falei que quando estamos navegando e o mar se revolta e vemos as ondas, tudo, o vento, aquela tempestade, a escuridão, nós temos que olhar para o Senhor, que vem andando sobre as águas. E é interessante que eles não reconheceram Jesus no primeiro momento, porque o medo tinha dominado eles. E eles falaram, é um fantasma. Olha que estranho, né? É um fantasma. Imagine, eram homens que conheciam o Senhor, que já tinham visto milagres, o próprio texto diz que eles já tinham visto a multiplicação de pães, já tinham visto já outros sinais, tinham ouvido a palavra do Senhor, tinham crido no Senhor a ponto de largar tudo para trás e seguir o Senhor. Olha só, não eram homens que, claro, homens que estavam no começo da caminhada, mas já tinham largado tudo para seguir o Senhor. Né? Então, quer dizer, já tinha algum conhecimento do Senhor, alguma experiência. E eles olharam para as circunstâncias e quando eles viram o Senhor de longe, eles acharam que era um fantasma. Irmãos, quantas vezes não acontece conosco? Nós começamos a olhar para as circunstâncias, para os problemas ao nosso redor e a nossa visão do Senhor começa a desfocar. A gente começa a perder o Senhor de vista. A ponto até de considerar algo que veio do Senhor como algo que não é do Senhor. Aquilo que eu acabei de falar desse coronavírus aqui. Para o cristão, irmãos, não se engane, para o cristão, o coronavírus ou qualquer outra coisa é algo do Senhor para nós. Porque o Senhor está nos tratando no caminho. O Senhor está nos ensinando a ter mais fé, a ter mais esperança e alcançarmos o amor. Amém? E nós começamos a olhar e falar, não, isso é coisa do diabo, isso é coisa do sei lá do que, isso é um fantasma, é um não sei o que. Não, é o Senhor na tua vida, trabalhando na tua vida. Te dando a oportunidade de enxergá-lo, não de uma maneira desfocada, mas de uma maneira clara. E nós olhamos para os olhos do Senhor e Ele diz, não temais, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Irmãos, olha essa palavra, sou eu. E daí o texto diz que o mar se acalmou, se aquietou. Irmãos, é o Criador do universo que estava naquele barco ali. Que estava se aproximando daquele barco e depois entrou no barco. Irmãos, Jesus fala assim no começo do texto. Olha, e aqui fala até que ele obrigou os seus discípulos a subir no barco. Eles nem queriam. Então se ele obrigou, ele porque eles não queriam. Falou, vai, sobe no barco. Percebe como o Senhor cria todo o cenário. Vocês compreendem isso? Ele criou todo esse cenário de glória. Todo o cenário. Eu leio esse texto, eu fico imaginando como se fosse um teatro. Tá? Imagina um teatro. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ir num teatro.
O teatro tem tudo preparado. Tem uma cena ali, tudo tem o cenário atrás, né? Tem a sonoplastia, tem tudo certinho ali, né? Tem alguém que faz o ator principal, aí tem os outros atores, os coadjuvantes, né? Cada um tem sua fala, tudo bem ensaiado, né? Fica imaginando como se fosse um teatro aqui, onde Jesus foi lá, ele é o diretor aqui, ele é o diretor e o ator principal aqui desse espetáculo. Aí ele foi lá, ele como diretor preparou tudo, deixou tudo preparadinho, ó. Vai vocês no barco, eu vou depois. Tá vendo? Eles nem imaginavam que ia ver Jesus andar sobre as águas aqui, nem imaginavam. Aí de repente o Senhor fala assim, vai, ô vento, agora sopra aí, ó vento. Ô chuva, vem. Chuva, vento, ondas, agora vocês, ondas, vem, bate no barco lá, não afunda não, bate no barco, mas não afunda não. Irmãos, é o Deus do universo, é o Criador do universo que está ali, irmãos. Isso é tão verdade que bastou uma palavra dele. Vento, calma, quieta. Para a onda, parou tudo. Ele simplesmente com uma palavra ele quietou tudo, irmãos. Basta, ele falou basta. Você lê lá em Mateus, ele fala assim, né? Ele chega, esse mesmo texto aqui em Mateus, que tem aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, e daí Pedro sobe nas águas, ele repreende o vento e falou, basta. Uma palavra só, irmãos, basta. Ô, irmãos, que poder é esse? O que você acha que é o coronavírus, irmão? O Senhor erga a mão e fala, basta. Corona, tchau. É assim que funciona, irmãos. Então eu compreendo que se é assim mesmo, e nós estamos lendo que é assim, e o corona não foi embora, está aí, é porque o Senhor está usando isso para nos tratar, todos nós, toda a igreja dele. Compreende? É a obra de Deus na nossa vida, ao qual nós temos que ser gratos, mesmo não compreendendo tudo o que acontece. Se toda essa situação nos aproximar de Deus, nos dá mais fé, nos dá mais esperança, e dessa maneira alcançarmos o amor, irmãos, glória a Deus, vai ter sido algo realmente útil para nós, para as nossas vidas. Nós temos duas escolhas, nós vamos passar por isso, todos nós. Nós temos duas escolhas, nós podemos passar por isso com medo, murmurando, entristecido, cheio de dúvida, essa é uma opção. A segunda opção é, que é a melhor, claro. Nós podemos passar olhando para Jesus, ouvindo a sua palavra que diz, tem de bom ânimo, sou eu. Fica tranquilo, sou eu na tua vida, sou eu. E confiando nele, olhando para ele, esperando o mar se acalmar, nele. Seguro que ele está no barco, ele subiu no barco, irmãos. Ele está aqui no barco. Se ele está no barco, nós estamos seguros. Seguros. No Êxodo, capítulo 12, no verso 23, se não me engano, 23 ou 29, acho que é 23. Lá diz que Deus orientou o povo israelita a passar nos umbrais da porta, né? Que iria passar a morte. Aí mandou passar sangue de cordeiro e falou, vocês ficam dentro desse cômodo aqui. E quando passar o espírito da morte, ele vem matar, ele vem cumprir juízo. Onde ele vê esse sangue, ele não vai tocar. Ô, irmãos, que segurança. É claro que esse sangue fala de Jesus Cristo, nosso Senhor. É figura, é sombra do sangue de Jesus. Entende? Nós estamos vendo aí, irmãos, o espírito da morte passar. Ele está passando. Mas se nós estivermos seguros em Cristo, ainda que sim, que ainda que peguemos até a doença, mas nós estamos seguros em Cristo, irmãos. A nossa fé não deve ser abalada, nem nossa esperança e muito menos nosso amor. Aleluia. Temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, agora eu vou concluir já. Vamos ler aquele texto tão bonito, 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós falamos de fé, nós falamos de novo de olhar para o Senhor. Mas agora nós vamos entender por que o amor lança fora todo medo. Vamos ler o capítulo 13, ele só tem 13
13 versículos, mas é tão maravilhoso. É um texto tão lindo, né? Vamos ler ele aqui e aprender um pouco do Senhor aqui. Ainda que eu falasse... Todos já pegaram? Capítulo 13, verso 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, presta atenção aqui, irmãos, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Seria uma fé em vão, irmãos. Uma fé que manda um monte jogar para lá, vir para cá, virar de ponta cabeça. Ainda assim, se não fosse por amor, ou seja, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Olha aí, irmãos. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo crê, fé, tudo espera. Esperança, irmãos. Ou seja, o amor, ele é a perfeita fé e a perfeita esperança. Tudo suporta. 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Irmãos, o Senhor falou muito forte no meu coração a respeito dessa questão do amor. Eu tenho visto pessoas insensatas, nesse momento tão difícil que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando, acusando irmãos em Cristo, dizendo que não tem fé, sabe? Por simplesmente estar cumprindo orientações do governo, né, para a saúde mesmo, de passar álcool gel, de qualquer coisa, sabe? De estar orientando os próprios familiares. Aí muitas pessoas falam, não, você não tem fé, você tem que confiar mais em Deus. Eu digo como resposta para essas pessoas, eu digo, vocês estão apavorados. Vocês estão apavorados. E essa fé, mesmo que seja uma fé real, ela de nada tem proveito. Porque essa fé não está baseada no amor. Não está baseada no amor. Porque, irmão, se estivermos exagerando e tomando um excesso de zelo, mas se o nosso coração estiver correto, se o Senhor está olhando para o meu e para o seu coração, e o Senhor está vendo a angústia do nosso coração, mas não de medo, não, a angústia do nosso coração é em proteger o meu próximo, proteger o meu irmão. Compreende? Então o nosso coração está no lugar correto, que é no amor de Deus, que lança fora todo medo. Irmãos, como eu disse no domingo passado, eu não tenho medo nenhum, irmãos. Nenhum. Eu não estou com medo dessa situação. Pelo contrário, medo nenhum. Mas eu como pastor, como pregador do Evangelho,
Eu não posso aqui ser insensato e dizer para os irmãos que isso não é nada, que isso é uma bobeira. É a vida das pessoas. Ai de mim se eu for insensato, se eu ensinar algo que o Senhor não mandou eu ensinar. Ai de mim. Compreende, amados? Se o nosso coração estiver firmado na fé, claro, com fé, e esperança, e principalmente no amor de Deus, irmãos, nós não vamos errar. O amor, o apóstolo Paulo falou, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, então será aniquilado. Compreende, irmãos? O amor é perfeito. Tem muitos... Você não vai ler em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum, dizendo que Deus é fé. Em lugar nenhum você vai ler isso. Você não vai ler em lugar nenhum da Bíblia dizendo que Deus é esperança. Deus não é esperança. Deus nos dá esperança, Deus nos dá a fé. Compreende? É algo que Ele nos dá gratuitamente. Louvado seja o seu nome por isso. Muito importante a fé e a esperança. Mas tem um versículo que diz sim, que Deus é amor. Deus é amor. É a essência do próprio Deus. Esse amor que veio dele, que nos constrange a deixarmos de nos importar conosco mesmo, para nos importarmos com o próximo. Irmãos, esse é um tempo, uma oportunidade de nos agarrarmos na fé, de sermos provados por um tempo e dessa maneira recebermos esperança. Mas mais que tudo, de aprendermos a amar como Jesus ama. Ou seja, de negarmos a nós mesmos, de nos colocarmos como aquele que está disposto até mesmo de dar a sua vida por amor do Senhor, servindo ao próximo. É uma oportunidade, irmãos. É uma oportunidade. Eu não estou dizendo para ninguém se colocar em risco, pelo contrário. Né? Você vai se proteger para proteger os seus familiares, para proteger os irmãos. Compreende? Que nem a Andréia e o Paulo. A Andréia a mãe dela é uma senhora idosa, tem um problema com imunidade ali, tudo está se tratando. Tudo que eles fizerem, eles vão pensar no bem dessa senhora. Né? Eles não vão poder expor ela ao risco. Compreende? Então a Andréia, o Paulo, o Tato, o Gustavo, eles vão se preservar pensando no bem dela. Então eles vão... Eu falo, peraí, eu sou novo, até se vier um negócio, eu até acho que aguento, mas e minha avó? E minha mãe? E meu tio? E minha mãe, meu padrasto? Compreende? Então nós temos que nos preservar para pensar no outro. Pensar no outro. Eu tenho certeza aqui que quem é pai e mãe, quando vê um filho doente, quando eu vejo meu filho chorar, sofrer com uma febre, alguma coisa, no meu coração eu sinto assim, eu falo, Senhor, eu preferia que tivesse... eu preferia sofrer 1000 vezes o que meu filho está sofrendo agora, só para que ele não tenha que sofrer isso. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Não é assim? E às vezes numa situação até grave, né? Nós vemos nossos filhos passar por situações difíceis, de saúde. E nós pensamos assim, irmão. Isso é natural. Por quê? Isso veio de nós? Não, isso é o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus. Eu tenho plena convicção que nós hoje podemos ser pais e mães, para que possamos experimentar, ainda que seja um pouquinho, um fragmento, do que ele sente, o Pai sente pelo seu Filho, Jesus Cristo. Compreende, irmãos? Olha que oportunidade, irmãos. Irmãos, eu tenho até pena assim, de quem fala que não quer, que não tem vocação para ser pai e mãe, que não... Né? Eu tenho até pena, porque não sabe o que está perdendo. Que amor maravilhoso, não é, irmãos? É o que nós experimentamos de mais puro, humanamente falando, né? Desse amor assim, mais que nós nos aproximamos mais. É o amor de um pai e uma mãe por um filho, uma filha, né? Que gracioso é nosso Deus. Ele é tão bom que nos deu essa oportunidade, irmãos. Então, amados, eu quero deixar essa palavra como uma esperança para os irmãos, né? Não interessa, irmãos. Vamos ficar uns dias sem culto, não tem problema. Não é porque nós estamos vindo aqui que não estamos em unidade,
que não fazemos parte do mesmo corpo, que não cremos no mesmo Senhor, que não somos batizados no mesmo batismo. Compreende? Que não vivemos debaixo do mesmo Espírito. Não é o local que faz a igreja, irmãos. Não é isso aqui que faz a igreja. Não é o fato de virmos aqui todo domingo. Não é isso que faz a igreja, irmão. É estarmos em Cristo aqui. Isso sim é ser igreja. Morarmos dentro dele, habitarmos nele. Jesus falou assim, habitai em mim e eu habitarei em vós outros. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos nos unir, vamos nos ajudar. Aqueles que puderam fazer estoque de alimento, que dividam com quem tem mais necessidade. Glória a Deus que o Senhor me permitiu comprar um pouco a mais também. Então eu também tenho um pouco para ajudar os irmãos quem precisar, né? Às vezes até alguém que está vendo, que vai ver a pregação. Claro que também é limitado, mas na medida do possível. Eu vejo gente falando que o melhor é não fazer estoque, porque você tem que pensar no próximo, que o próximo tem que ir lá comprar. Mas eu vou dizer uma coisa, tem gente que não tem dinheiro nem para comprar mesmo agora. Então pensar no próximo, acredito eu, que seria ter feito estoque e depois dividir com quem não tem. Né? É mais ainda. Mas o Senhor sabe do coração de cada um, né? O importante é sermos aperfeiçoados no amor agora, irmãos. No amor. No amor. Me lembro os irmãos já sabem também, aquele devocional que a gente compartilha toda manhã do um pastor escocês chamado J. Oswald Chambers. Ele morreu em 1917. É um pastor que ele se ofereceu para ser voluntário na Primeira Guerra Mundial. Ele foi trabalhar lá no Egito e ele trabalhou com o exército australiano. Então todo dia de manhã ele ministrava uma palavra àqueles combatentes, aquelas pessoas e várias pessoas que trabalhavam ou diretamente na guerra, né, os soldados, ou pessoas, enfermeiros, enfim, ele evangelizava muitas pessoas ali. Ele não lutou na guerra, mas ele evangelizava as pessoas. E foi uma guerra muito sangrenta, muito terrível, né? E os hospitais ficaram lotados de gente. E bem nesse período, ele teve uma apendicite, né, irmã? Apendicite. Ele teve uma apendicite. Os irmãos sabem que a pessoa, quando tem apendicite, ela tem que ser submetida a uma operação de emergência, urgência ali, né? Senão ela pode morrer. É uma coisa até relativamente simples, mas se a pessoa não for atendida logo, não for passar pela cirurgia, ela morre. E o Chambers, ele agonizou 3 dias, sofrendo uma dor terrível, se recusando a ir para ocupar um leito de hospital. Por quê? Porque ele sabia que todos os leitos estavam ocupados com pessoas que estavam vindo da guerra, que tinham sofrido no campo de batalha, né, que tinham levado tiro, enfim, facada, tiro. E ele não quis ocupar mais um leito. Ele se recusou a ocupar um leito. Ele preferiu dar a vida para outros. Então, irmãos, eu não sei porque que o Senhor me fez lembrar disso, mas eu creio que é um belo exemplo de amor. Sabe, irmãos, de amor. Eu tenho certeza que o Chambers talvez tenha ouvido de alguns soldados falar: você, é muito fácil chegar aqui e pregar a palavra, mas eu quero ver você ter coragem de ir lá no campo de batalha. Lá eu quero ver a tua fé. Talvez ele tenha ouvido isso. Mas, irmãos, se alguém falou isso para ele, não sabia o que estava falando. Não sabia o que estava falando. Não sabia que a verdadeira fé estava bem escondida no coração de Chambers. E o amor também. E o amor foi suficiente até ao ponto de ele dar a vida pelo próximo, para salvar alguém. Irmãos, então, que a gente medite sobre essas coisas, que a gente guarde essa palavra no coração, que a gente entenda o momento que estamos vivendo, o tratamento do Senhor para as nossas vidas, a oportunidade que Ele nos dá de conhecê-lo mais. De conhecê-lo mais. Amém, irmãos.